Nessa aula eu vou gravar sobre níveis de organização da vida, tá certo? Falar um pouco melhor sobre tecidos, ecossistema, bioma, habitat e nicho. Vem comigo, vamos embora. Então é o seguinte, na aula anterior, o que eu falei? Eu falei que nós temos o átomo, né? O átomo foi gerado lá no Big Bang, né? Ele, através de ligações chamadas covalentes, formam as moléculas. E as moléculas orgânicas, especificamente, vão formar a unidade básica da vida, chamada de célula. Tá? Aqui é uma imagem na qual eu tenho uma célula chamada de leucócito. Leuco significa branco, então leucócito significa célula branca, o glóbulo branco, célula de defesa. Por exemplo, se você tem uma infecção, no exame de sangue você nota que tem um aumento dos leucócitos, um aumento das células de defesa. Além disso, no sangue, eu tenho aqui uma célula de cor vermelha, que não tem núcleo, é anucleada, chamada de hemácia. A hemácia, ela vai ter uma função importante, que é transportar o oxigênio, tá? Do pulmão para os tecidos e traz gás carbônico dos tecidos para o pulmão, tá certo? A célula nós vamos ter formada por algumas moléculas orgânicas, aqui os fosfolipídios, que formam a membrana plasmática, os nucleotídeos, que formam aqui a molécula de DNA, e as proteínas do citoesqueleto, que são importantes para dar a forma da célula, a movimentação da célula e etc. Tá? As células, elas se organizam, aquelas células com características comuns, elas vão, não só a característica morfológica, mas também funcional, elas têm certas afinidades e vão gerar chamados de tecidos, que são aqueles grupos de células que têm uma característica morfológica e funcional comum, tá certo? Nós temos 4 tipos: epitélio, conjuntivo, muscular e nervoso. Vou falar um pouquinho mais desses tecidos. Tá? O primeiro tecido é o tecido epitelial. Nota aqui que eu tenho várias células, certo? Várias células. E essas células, tá? Várias células, ó. Essas células, elas se agrupam, né? Elas estão juntas uma das outras, justapostas, né? E tem uma função de revestimento. Então, o epitélio é o primeiro epitélio. Primeiro tecido chamado tecido epitelial, ou epitélio, que tem como principal função o revestimento, mas também pode ser importante para as glândulas. Então, o epitélio pode ser de revestimento ou glandular. Nós temos o tecido conjuntivo ou conectivo, que tem como função básica o preenchimento, tá certo? Aqui nós temos a imagem mostrando a presença do tecido conjuntivo. Tem vários tipos celulares, não dá para se observar aqui, mas o que é mais importante aqui é a presença de fibras proteicas fora da célula, ou seja, no meio extracelular. Nesse caso aqui é a fibra elástica, aqui essa parede aí é das artérias, né? E para evitar que a artéria ela estoure por causa da pressão que é gerada pelo coração, tem as fibras elásticas que tem dão esse suporte. Né? Além disso, os vasos sanguíneos também tem aqui as células, né, importantes para a contração, chamado de tecido muscular. Que são células especializadas na contratilidade, na contração. Então, está na parede dos vasos sanguíneos também, que tem a função que se contrai e reduz o fluxo sanguíneo. Se relaxa, aumenta o fluxo sanguíneo. Tá? Tem outras células musculares também. Certo? O tecido nervoso é formado principalmente de neurônios. A gente observa aqui o corpo do neurônio. E aqui prolongamentos, uns que recebem informações. Tá? Há um processamento, então ele é capaz de receber, ele processa, gera uma atividade elétrica que vem por um único prolongamento e estimula a liberação de neurotransmissores que vão assim controlar os diferentes órgãos, grupos de outros neurônios, controlar comportamento, função dos outros órgãos, tá certo? Então o tecido nervoso ele é especializado porque ele gera
ele processa informações e transmite essas informações principalmente pelos impulsos nervosos, tá chamado também de potencial de ação, e liberação de neurotransmissores. Tá certo? Os tecidos vão formar órgãos, né? Então aqui está o coração, né? Tem essa camada interna aqui, que é chamada de endocárdio. Tem a camada muscular, chamada de miocárdio. Os órgãos, eles formam sistemas, então aqui está o coração, ligado aos vasos, é chamado de sistema cardiovascular. Ligado ao pulmão para a troca gasosa, cardiorrespiratório. O somatório dos sistemas forma um organismo. E quando a gente fala de somente uma espécie, a gente fala de população. Quando a gente fala da interação de diversos seres vivos, girafas interagindo com plantas que se alimentam, interagindo com formigas, a gente chama de comunidade. Então, as diferentes populações, somatório dessas populações, tem inter-relação chamada de comunidade biológica. E a comunidade, que são seres vivos, plantas, animais e micro-organismos, também chamados de fatores bióticos, bio é vida, eles vão se relacionar com os fatores abióticos, ou físicos, água, ar, temperatura, luz, umidade, nutrientes, que aí formam um ecossistema. Então, os seres vivos, que são os fatores bióticos, mas os fatores físicos, os abióticos, eu tenho aqui os ecossistemas, ou sistemas ecológicos. Tá? É claro que onde houver vida no nosso planeta, a gente denomina essa região de biosfera. E aí a gente estuda a biosfera, que é dentro do nosso planeta onde há vida, a atmosfera em relação ao ar, litosfera em relação às rochas e hidrosfera, a água, onde aí se apresenta a água no nosso planeta. Tá certo? Qual a diferença entre ecossistema e bioma? O ecossistema é essa relação, essa interação de fatores bióticos, tá? A vida, e os fatores físicos, ou abióticos. Tá? Então, por exemplo, na floresta amazônica, eu posso ter regiões que estão sempre inundadas, igapó, regiões que são eventualmente num período inundada, no outro está seco, chama de várzea, e no outro onde sempre está terra firme, tá? Não há inundação. Então, são 3 ecossistemas, que o somatório desses 3 ecossistemas dá uma unidade que ela possui uma homogeneidade, tem condições muito semelhantes, que a gente chama, de uma forma geral, de bioma. Bioma amazônico, o cerrado, tá? A caatinga, são diferentes biomas. Tá? O habitat, o nome já diz, habitat, é o local onde se mora. Então, aquelas condições físicas e geográficas para para a vida de uma certa espécie, seria o habitat. Só que quando a gente estuda as diferentes espécies, não só onde ele vive, então, por exemplo, a onça vive na floresta amazônica, tá? Mas não é só isso. Existe uma complexidade maior, né, chamada de nicho, tá? Que é uma particularidade de um certo ser vivo, né? Então aqui o tatu, ele tem interação com outros tatus, a reprodução, o tipo de alimento, a umidade que ele gosta de viver, a temperatura, os predadores, os parasitas. Então todas essas características, essas particularidades, onde ele vive exatamente, se cava buraco, se não cava, isso é chamado de nicho, essa particularidade. Claro que a gente estuda nicho, tem um aspecto aqui do nicho, que é essa estrutura para guardar livros, né? Também é chamado de nicho, que é uma cavidade, onde, por exemplo, a gente coloca certas estátuas, né? Beleza. Mas o nicho, dentro da sociologia, a gente também estuda esses grupos, esses diferentes grupos que são particulares. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta da Marvel, então eu estou num nicho, né? Eu participo de um nicho, de um grupo social. A gente também pode definir como nicho, tá? Aquelas pessoas que gostam de aventuras, né? Tem um nicho, aquele grupo de pessoas que gosta daquele tipo de aventura, né? Mais radical.
Aqui tem aqueles indivíduos que gostam de passeios, né? Isso aí é quando estuda o marketing, né? De passeios mais focados numa certa idade, né? Também está relacionado, por exemplo, ao grupo LGBT, né? Que tem um nicho específico de produtos que se usa, apesar de ter uma certa generalização, mas os grupos têm certas particularidades. No caso da biologia, por exemplo, aqui o urso panda, que ele tem uma particularidade dentro da sua vida, que alimentos, a forma de se reproduzir, seu ciclo de vida bem característico, a temperatura, a umidade, etc. Certo? Chama de nicho. É claro, aqui um exemplo, uma craca, né? Que ele é um crustáceo, né? Então, duas espécies diferentes de cracas. Uma vive em locais grudados na rocha, mas que tem mais umidade, e o outro que vive em locais onde somente quando a maré alta alcança. Então, apesar de serem muito semelhantes, uma das coisas que diferencia essas duas espécies é essa busca de umidade que são diferentes. Algumas espécies elas podem ter uma certa sobreposição. Então, um exemplo interessante aqui é o abutre e a hiena. Eles têm um nicho que se sobrepõem, que são comuns. Alguns grupos, os nichos não se sobrepõem, mas alguns animais, os nichos se sobrepõem. Por quê? Eles aproveitam restos alimentares. Tá certo? Gente, muito obrigado. Valeu.